Olá, mente iluminada! Eu espero que esteja tudo bem com você. E hoje nós vamos fazer uma análise aqui, bater um papo sobre um clássico. Eu estou falando desse livrinho aqui, o Caibalion. Inclusive, essa versão aqui é uma das mais clássicas que tem, porque tem várias capas, várias formas aqui que ele foi impresso. Mas esse aqui é aquele que a gente vê aí na prateleira das livrarias, como o livro que traz luz pela primeira vez, de maneira escrita, para a filosofia hermética, que é basicamente o que é explicado a nível inicial aqui por esse livro. Esse livro aqui, gente, ele é recheado de mistérios, a começar pelos autores que são denominados aqui como os três iniciados. E até hoje não se sabe quem são esses três iniciados. Mas enfim, essas pessoas que se intitularam assim e escreveram esse livro, elas estão trazendo um conhecimento que foi passado de maneira oral, de pessoa para pessoa, desde o Egito Antigo. Então pensa o quão antigo que essa filosofia que é. Ela trata de um sistema de leis que foi escrito, né, foi descoberto, sintetizado, vamos colocar assim, por uma pessoa no Antigo Egito chamado Hermes Trismegisto, que é quem, vamos colocar assim, né, é a pessoa que sintetizou isso aqui, começou a falar sobre essas leis e começou a ensinar sobre elas lá no Egito Antigo. E aí ele foi passando de maneira oral para várias pessoas, sempre em grupos muito restritos, pessoas selecionadas que tiveram acesso a isso aqui antes desse livro ser publicado. E isso foi sendo passado ali de maneira muito, vamos colocar assim, secreta mesmo, muito selecionada para algumas pessoas. Isso foi passando assim, geração a geração até chegar em 1862, que foi quando eles escreveram esse livro, e em 1912 foi quando a editora Pensamento trouxe essa versão aqui para o Brasil, traduzida para o português. Então, esse livro aqui, ele vai sintetizar o que ele chama aqui de filosofia e leis herméticas, né? São 7 leis herméticas. E essas leis, gente, elas basicamente explicam como que é o funcionamento do universo. E quando fala universo, a gente nem está falando só do planeta Terra, mas da criação como um todo. Então, aqui a figura que criou o universo, né, é tratada como um todo. Então, para quem normalmente a gente chama de Deus, né, do Criador, aqui eles tratam essa figura, essa entidade, né, esse ser que esse livro deixa muito claro que é impossível a gente entender minimamente o que é esse ser, essa energia, enfim, o todo, né, que criou tudo que a gente vê. E ele explica, lei a lei, que são 7 leis, como que funciona as coisas, como que funciona o mundo, como que funciona a materialização, né? Como que as coisas são criadas. Então, é um livro muito bacana, é uma imersão realmente filosófica sobre essa temática. É um livro que não é muito fácil de ler, são feitos vários raciocínios aqui filosóficos, né? Então, para quem tem o hábito de ler livros com essa pegada, vai ser super fácil. Mas às vezes você se pega em alguns trechos que você lê, aí você precisa refletir ali, pensar, rodar ali alguma coisa, alguma engrenagem para você entender o que eles estão falando. Mas, no mais, é um livro muito objetivo, direto ao ponto. Ele explica as 7 leis, vai passando ali uma por uma, traz também uma contextualização, que foi o que eu expliquei aqui para vocês, sobre a origem da filosofia hermética, e dá aí alguns exemplos práticos de como que essas leis funcionam. E o mais bacana que eu gostei desse livro é que essas leis, elas são facilmente observáveis, né? O que torna toda essa leitura aqui muito instigante e interessante à medida que você vai fazendo essas correlações entre a lei que está sendo explicada aqui e a coisa ali acontecendo na prática. Vou dar um exemplo para vocês. A primeira lei aqui, que é o princípio do mentalismo, eles explicam que o universo é mental, toda a criação é mental.
Ou seja, como é o todo, ele pensou e a partir do pensamento dele, a matéria foi manifestada. Então, só falando assim, de maneira bem superficial, tá, gente? Eles explicam isso mais a fundo. Mas o fato é que quando você começa a pensar nessa lei, isso eles trazem aqui esse exemplo, é que, por exemplo, tudo que a gente faz na nossa vida pessoal, tudo que a gente manifesta, ela realmente passa pelo plano das nossas ideias, dos nossos pensamentos, antes de se tornar real. Então, vou dar um exemplo. Um prédio, ele só é construído a partir de um projeto. Em algum momento, alguém parou para pensar naquele prédio, imaginou, ele criou a imagem mental daquele edifício. Mesmo um prédio que ele não teve ali um projeto, vamos falar assim, antigamente se construía aí, nem sempre tinha projeto. Ainda assim, o pedreiro, ou a pessoa ali que fez a construção, essa pessoa pensou como que ia fazer, essa pessoa já tinha um planejamento ali na mente dela. E a partir desse planejamento que ela foi ali levantando as paredes, né, fazendo acabamento e tudo mais. Como eu sou aí da área do design, essa lei ela encaixou assim muito fácil para mim, porque no design a gente tem muito isso do projeto, né? Então, quando você vai fazer, eu trabalhava, por exemplo, com sites e desenvolvimento de aplicativos, antes de desenhar a tela ali do aplicativo, essa tela passava pela minha cabeça. Então, em algum nível ali, os detalhes, a forma como a pessoa ia interagir ali com os elementos da tela, isso já tinha passado pela minha cabeça. E aí, em algum momento, eu materializei aquilo num projeto ali, uma ferramenta de desenho, de design, para você desenhar aquilo ali. E isso foi passado para os programadores, para as programadoras que foram ali codar aquele código e aí, enfim, gerar aquela interação, aquela tela de fato e as pessoas conseguirem mexer ali, ter aquele contato com o aplicativo. Então, essa lei ela é muito bacana. Eu achei ela uma das mais interessantes, uma das mais óbvias assim da gente entender. Mas eu não vou aprofundar em todas as leis aqui, porque eu acho que elas são tão interessantes que eu quero fazer um vídeo para cada uma aqui para o canal, para explicar, para bater mais um papo mais a fundo sobre isso, porque esse assunto da cabala é um assunto que eu tenho muito interesse e eu gosto de trazer isso aqui para vocês, para a gente trocar uma ideia. Até mesmo porque eu comprei também esse livro aqui, da Lúcia Helena Galvão, para entender o Cabalon, que ele promete explicar essas leis aqui de uma maneira mais prática. Então, eu quero terminar de ler ele, que aí eu vou fazer aquele combinado para vocês entre o que está sendo falado aqui pela Lúcia, que é a interpretação dela sobre as leis, e o que é dito aqui, para a gente conseguir entender essas leis mais a fundo, né? Então, gente, hoje o assunto é mais sucinto, é uma recomendação de leitura mesmo para vocês pegarem esse livro aqui e ler. Principalmente você, que é uma pessoa que não entende, por exemplo, eu passei em várias religiões e eu sempre chegava num ponto da religião que eu acho que as coisas elas não tinham mais respostas, né? E aí isso me instigava a procurar outras formas outros pontos de vista de entender a existência. E eu acho que essa busca de entender quem nós somos, de onde viemos, como que as coisas funcionam, é um sentimento que a maioria das pessoas tem, ou pelo menos na minha opinião deveriam ter. E esse livro traz uma série de respostas muito concretas, na minha opinião, muito bem articuladas e que fazem realmente um sentido lógico para explicar uma grande quantidade de coisas que acontecem ao nosso redor, beleza? Então, por isso que eu indico essa leitura, é uma leitura super rápida, igual eu falei. É um livrinho aqui rapidinho. É um livro filosófico, igual eu falei. É uma leitura que você precisa fazer com mais concentração. E aí você vai entendendo ali, lei por lei, você vai é, pegando ali, fazendo uma viagem mesmo com essa leitura. E você já consegue, a partir daqui, entender coisas que você pode colocar na sua vida em prática e fazendo esses paralelos, igual eu falei. Essa lei ela é explicada
ela acontece, né? Ela se manifesta com isso e aquilo, e você vai fazendo essas comparações. É bem legal. Então, por hoje é isso. Gente, se inscrevam aqui no canal. Muitas pessoas assistem o vídeo e não se inscrevem. Então, se inscreva para você continuar recebendo esses vídeos e também para você não perder os próximos vídeos sobre o Kybalion, que vai ser sobre as 7 leis herméticas, e a gente continuar falando sobre esse assunto. Deixe o seu gostei se você gostou desse conteúdo e comenta aqui sobre esse livro, se você já leu, se você tem curiosidade. Aqui na descrição eu vou deixar um link direto para você adquirir ele. É um livro também muito acessível que você consegue comprar aí, chega rapidinho para você na sua casa, tá bom? Um abraço, gente, e até o próximo vídeo.